Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Joveta Baca e hoje estarei-vos a resenha do livro A Náusea, escrito por Jean-Paul Sartre, publicado em 1938. Este é um romance filosófico que vai ser escrito em forma de diário, que o dono do diário será o Antoine de Roquentin, que escreve por volta dos anos de 1930, esta época após a Primeira Guerra Mundial, e que vai ter algumas influências fundamentais, principalmente no movimento existencialista, que é muito importante, é retratado nesta obra. Mas em primeiro lugar eu convido-vos a fazer parte deste canal, por favor, de inscrever-se, dar um like se gostarem da resenha e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que possamos aqui refletir um pouco sobre as questões existenciais. Esta obra, A Náusea, é muito importante no movimento existencialista, porque ele vai abordar alguns elementos fundamentais para compreender o existencialismo, principalmente na perspectiva de Jean Paul Sartre, perspectiva ateia nesta vida sem sentido. Mas para tal é necessário recorrer a uma forma que Jean Paul Sartre vai escrever esta obra em forma de diário, isto é, vai estar escrito em primeira pessoa, como se fosse o diário de alguém a narrar os acontecimentos que vão acontecendo na vida desta pessoa, que é o Antoine de Roquentin. E pensando um bocadinho sobre essa história, é importante nós termos em mente que é um romance filosófico. Então, alguns elementos que vão abarcar nesta obra são elementos filosóficos. Isto é, na questão da existência, isto é, na questão da liberdade, do pensamento e do destino da própria vida. Mas é importante nós recuarmos um bocadinho em 1637, quando René Descartes publica a obra Discurso do Método. Tem lá aquela famosa frase, penso logo existo. Então, essa mesma frase vai ser quase muito recorrida nessa obra, na questão do pensamento e da existência. Quando eu penso, existo. E as coisas que não pensam, será que não existem? E por mais que a gente tenha consciência da nossa própria existência, mas eu vou pegar aqui este livro, existe. Esta câmera que está a me filmar agora existe, o telemóvel que está a assistir esse vídeo existe. Mas não tem o pensamento, não tem essa consciência do próprio pensamento. E que a nossa vida agora vai tornar a questão muito absurda, porque para Jean Paul Sartre, no seu existencialismo, ele fala que a existência precede a essência. Como explicar isso? Quando as pessoas projetam, por exemplo, uma câmera, ela tem a sua própria essência que vai ser entre filmar ou gravar imagens ou vídeos. Isso vai estar antes da sua própria criação, já está formada a sua essência. Mas no homem é ao contrário. Ele aqui vai falar de uma coisa um bocadinho mais compreensível neste pensamento existencialista, que o homem é um ser atirado pela existência, ele é condenado a ser livre, não tem nenhuma essência dele pré-determinada, que a vida não está determinada para ser aquilo ou outra coisa. Ele vai se descobrindo. Quando se descobre a sua própria existência, só agora vai escolher o que ele quer ser na vida, sua própria essência. Isto é que vai separar muito do existencialismo cristão e do ateu, defendido muito por Jean Paul Sartre, isto é, na sua obra Existencialismo e Humanismo. Mas voltando na obra, nós vemos aqui que o Antoine de Roquentin é um historiador que depois de 6 anos viajando para alguns lugares do mundo, ele vai se fazer uma pequena questão. O que eu estou a fazer aqui, neste lugar? E neste vai trazer uma pequena reminiscência da sua vida e vai tentar fazer algo de novo. Então, vai sair daquele próprio país e vai regressar no seu país, em França, isto é, em Paris, mas depois vai na vila de Beauville, que ele vai ficar lá durante 4 anos a investigar a história do Marquês de Rolebon, esse Marquês que viveu entre o século XVIII e o século XIX. Nós podemos aqui rever algumas reflexões que ele vai fazendo ao longo da história, porque a cada dia que passa, ele vai se interrogando muito sobre a questão de narrar a história de alguém. Porque narrar a história de alguém é muito diferente de vivê-la. Porque quando nós falamos em histórias verdadeiras, muitas das coisas que nós vamos escrever há algumas alterações. Muitas das coisas que nós vamos procurar defender essas mesmas pessoas ou tentar impor algumas ideias para que possam ser livres de alguns problemas que aconteceram no passado. E se interroga muito sobre a verdadeira história quando é escrita. Ou você vive ou vive fazendo história, ou vai narrar a história de alguém. Então você deve escolher muito bem o que você quer ser dentro da própria existência. E durante algum tempo, o Antoine de Roquentin vai começar a sentir náuseas por descobrir que a sua própria existência nada vale.
e que ele está aí num vazio. E neste mundo, cada homem é ser individual. Não existe uma humanidade coletiva, até que ele troca diálogos com um senhor chamado autodidata, que ele era um humanista profundo e ele não. Ele acreditava, o Roquinta acreditava na individualidade do homem. E o autodidata acreditava no humanismo, que ele podia amar o mundo inteiro, todas as pessoas. Mas como nós podemos amar a humanidade se não conhecemos o outro, se não conhecemos essa pessoa individual? Essa também vai ser uma discussão que vai albergar muito nesta obra. O tema da liberdade é muito importante nesta obra, porque as decisões que a gente vai tomar ao longo da nossa própria existência vão sendo ou por uma certa influência ao nosso meio, ou porque a gente escolhe aquilo para nos definirmos a nossa própria existência. E quando a náusea apodera-se da própria vida do Antoine de Requintin, se eu sou livre de fazer algumas coisas, como é que não estou a conseguir que essa náusea desapareça, suma de mim? Que essa mesma impotência se apodera de mim. Eu quero ser livre, eu quero parar de pensar, eu não quero existir. Mas cada vez que ele pensa e não pensar, continua a pensar. Então é difícil controlar esse mesmo pensamento. Ele fala que a existência invadiu o nosso próprio ser. E quando vai ser recordado o seu relacionamento passado com a Annie, quando envia uma carta para poder se encontrar, nós pensamos até que vão voltar a se reconciliar, mas infelizmente, quando chegam no dito encontro, a Anne diz que está livre de tudo, vai seguir em frente, que o amor que ele sentia morreu e que as pessoas que virão depois dele apenas receberão o amor morto que ela poderá dar àquelas pessoas. E nós até podemos ver como esses mesmos sentimentos que vão circulando ao longo desta mesma obra vão sendo importantes para nós compreendermos não só a existência deste mesmo personagem, mas como a nossa própria existência dentro da humanidade. Se não termos a noção daquilo que nós queremos ser, então nós vamos ter que descobrir isso ao longo da própria vida. E nós devemos ver que a existência precede a essência. Desta forma que vão descobrir cada vez mais o andar da carruagem, a própria essência da vida. Mas uma forma que ele conseguiu de eliminar a náusea que sentia é ouvindo uma música. Esta música acalmava totalmente a sua paz interior e voltava ao estado normal, porque a música é uma das formas que a gente tem de controlar a nossa própria existência, entre aspas, porque tem um princípio, tem um meio, tem um fim, como é a nossa vida. Como ele diz nessa frase aqui, muito importante, que eu vou citar, para nós compreendermos muito bem como funciona a nossa própria vida. Diz o seguinte, na página 168, todo existente nasce sem razão, prolonga-se por fraqueza e morre por encontro imprevisto. Como já disse, que a gente vai se descobrindo ao longo da existência, que a gente vai surgir na natureza sem nenhum propósito, definir, sem uma essência, a gente vai descobrir essa própria essência com a nossa própria existência. É por isso que a frase do Descartes, quando ele fala penso, logo existo, vai sendo um ponto de contradição com a nossa própria existência. E as coisas que não pensam não existem. E quando eu não quero pensar, será que eu posso me libertar deste meu pensamento? Se não posso, então não sou livre de escolher aquilo que eu quero, até a minha própria inexistência. E no final do livro nós vemos como o Roquentin vai desistir de narrar a história do Relebon, vai seguir a sua própria vida, vai dar sentido à sua própria existência, mudando-se para Paris, desistindo daquilo. E, infelizmente, o autodidata tem um final trágico nessa obra, que vocês terão que ler para descobrir como é que será o fim trágico desse mesmo personagem. Mas não é morte, pode ficar descansado. E que isso vai chocar muitas das coisas que nós gente podemos ver ao redor, como funcionava aquela sociedade em 1932, após guerra, como era a própria vida dessas pessoas seletivas dentro da própria sociedade. Mas quando a pessoa tem essa esperança de começar tudo de novo, então ganha uma nova esperança na própria existência. Por isso, aconselho-vos a ler A Náusea. É muito importante que a gente vê esta obra como uma obra
filosófico importante na questão da existência, como o próprio caminho que eu fiz aqui, o resumo da sua obra, do mito de Sísifo, já fiz também do estrangeiro, por favor, de consultar as cartas, que está tudo no meu canal. E quando nós vemos essa necessidade de procurarmos a existência em todos os lados, que nós vemos que as plantas, as coisas que estão ao nosso redor existem, então nós começamos a nos identificar muito sobre essa própria existência das coisas, que nós, apesar de nós estarmos naquele mundo, somos diferentes porque nós temos uma existência que precede a nossa essência, ao contrário das outras coisas. Por isso que aqui ele liberta totalmente da existência de Deus. Porque para algumas coisas, se foram criadas com um determinado fim, o homem não. Por isso, vamos lá refletir, vamos ler essa obra que vai trazer mais conhecimento, não só a parte filosófica, na parte do descobrimento de si. Queremos que a nossa vida seja outra, mas que isso deve-se partir sempre de mim próprio, para que essas náuseas terminam, para que a gente se acalma mais ainda, encarar o mundo como ele é, enfrentar cada vez mais as nossas dificuldades, mas cada vez sentirmos que não está predestinado aquilo, que o homem supera cada vez mais certas coisas. Isso, mais importante, que nós devemos compreender neste mesmo livro. Por isso eu deixo aqui para refletirmos sobre várias coisas que podemos acontecer na própria vida, na nossa própria existência. Se você gostou da resenha, por favor, de dar um like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Daqui eu, Jovete, muito obrigado e até a próxima.